Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o blog primeiro, antes de falar da lição. Aqui tem informação do professor. Isso aqui, na verdade, é aula sobre Josué. Não deu para usar, porque não deu para abrir as templates, tá? As imagens lá nos slides. Porque a partir de agora vocês vão usar imagens, slides para dar aula, ó. A gente vai ter aqui o Sub 39, que é o mascote aí das lições, tá bom? Por que Sub 39? Que é o Submarino 39 livros do Antigo Testamento. Então, como a gente está estudando o Antigo Testamento, a temática vai ser mergulhar, tá? Todas as lições daqui para frente, a temática vai ser mergulhando na fé. Aqui no caso do Dipper, a gente vai estar usando o submarino como mascote. Então, aqui a ideia é o blog ficar assim, com os slides, tá bom? Com as imagens, ó. Eu vou explicar cada um desse template aqui, o que que significa. A IA fez salas de navegação, como se estivesse dentro do submarino, entendeu? E as crianças serão os exploradores, aí os mergulhadores, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui as templates para vocês, como que vai ficar, então. Então, aqui já tem o Sub 39, tá bom? De vez em quando vocês irão ver alguns itens que a gente vai usar aí na plataforma aí de salto, que eu vou explicar o que que é a plataforma de salto. Cada criança vai ter um passaporte de explorador. Isso aqui são carinhas aqui que talvez vai aparecer aí no meio das lições, tá bom? Então vamos lá. O Antigo Testamento, eu tinha feito uma subdivisão com a Luísa, mas como a gente quer usar cada tema 3 meses, cada tema serão 3 meses de lição, então são 12 lições, tá bom? 4 lições por mês. Tem mês que vai ter 5 domingos, mas a gente vai ajustando. Por exemplo, a gente começou com o Gênesis, né? E o Gênesis precisou de mais de uma aula, e a ideia é cada tema ter uma aula só. Como a gente já estudou Gênesis, já estudou Êxodo, já estudou Josué, que foi domingo, a próxima lição será Juízes. Então, vai funcionar da seguinte forma: cada tema é uma missão. Aqui está escrito mergulho, mas é missão. Missão 1, missão 2, missão 3, entendeu? Até a 12ª, que termina lá nos profetas menores, nesses livros aqui, ó, Oséias e Malaquias. Então, tem outros livros, na verdade, né? Então, a gente vai estudar cada temática desse aqui, vai ser uma missão, uma aula, tá bom, pessoal? Tem que dar tempo. Se não der tempo, a gente ajusta para outra aula. Então, sempre vai começar com uma carta aí do submarino. O submarino que mudou um pouquinho a cara dele, porque a IA confunde, ela faz as imagens diferentes. Então, eu já fiz as templates para a gente preencher. Então, sempre ele vai ter uma mensagem aqui para os exploradores. Então, quando começar a aula, sempre lê a mensagem do submarino, que é algo aí chamando a atenção para a lição. Então, sempre vai ter o número da missão aqui, que você vai estar, que é a aula, tá bom? E sempre vai ter aqui, bora mergulhar. Aqui embaixo, né, onde tem a máscarazinha, vai sempre ter uma fase de efeito também. Então, eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Aqui está a missão concluída, mas eu vou para o mergulho 1. Então, cada sala de navegação, na verdade, cada item será um mergulho. Ó. Essa sala aqui, que é o conectar, é o mergulho 1. Quem não foi na reunião, não viu, mas a gente trabalha com o sistema aí de ensino CCSA, que quer dizer conectar, conhecer, sentir e agir. Sempre foi assim, não tinha o conectar, era só CSA. Mas algumas lições do blog estavam sem essa sequência, mas agora a gente vai colocar essa sequência em todas as lições. Conectar, conhecer, sentir e agir. Então, no conectar, que é o mergulho 1, sempre vai ser objetivo e dinâmica dentro da missão que vocês estão estudando. Então, o objetivo já vai aqui e vai ter um alerta de bordo, uma mensagenzinha dele aí para prestar atenção, e a dinâmica vai estar já escrito aqui como que faz a dinâmica, uma pergunta aqui especial para conectar aí a temática com a história, materiais que serão usados nessa dinâmica e o tempo previsto. Aqui é bom de trabalhar com o tempo para a gente não perder muito tempo com as coisas. Aqui embaixo é o histórico aqui, o que vocês estão estudando? Estão estudando
Qual é a navegação? É conectar, igual tá aqui em cima, tá vendo? Conectar. Então, esse já é o mergulho 1. Nós teremos aí, acho que creio, 9 mergulhos. Mergulho 2 já é a sala de pesquisa, que é conhecer. Essa parte é da história, né? Aonde a criança vai conhecer. Então, aqui tem o objetivo da sala. Tem algumas salas que terão objetivo. Qual é o objetivo? Conhecer quem foi o personagem principal, o versículo-chave, que é aquele que a gente deixa para memorizar, e onde aconteceu. Aqui eu deixei essa imagem, mas eu vou apagar, porque eu usei para a história de Josué, que aconteceu a maioria da história aqui nesse contexto aqui. Então, quem é o autor, o período, o propósito, a mensagem principal. Tudo isso no livro ou nos livros, porque vai ter missão que vai ser mais de um livro, tá? Principalmente dos profetas. Então, aqui tem 5, aqui é o panorama do livro. Então, aqui nós vamos trabalhar com 5 subtemas, né? Quais são as principais histórias, principais temas? O ponto principal aqui do livro ou dos livros. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Tá vendo aqui embaixo? Ó, já mudou. Pesquisa, conhecer. Então, o mergulho 2 é a história. Então, vamos aqui para o mergulho 3. O mergulho 3 ainda é dentro da pesquisa, ó, conhecer, porque são os personagens, não dá para colocar tudo numa sala só. Então, essa sala de navegação continua sendo a pesquisa, conhecer, mas é o mergulho 3. Por quê? Nós vamos conhecer os personagens. Então, aqui tem 8 quadradinhos, né, para colocar os personagens. Alguns vão ter menos que 8 e alguns vão ter mais que 8, mas aí a gente coloca 2 em cada um. Por exemplo, quando for casal, põe num só, ou a família, põe em cada quadrado. Aqui, pessoal, quando a criança quiser, ela pode anotar no caderno, não precisa copiar igual, mas ela pode colocar. Eu acho que vai ficar mais dinâmico o caderno. O mapa mental é legal, mas ele não estava tendo espaço para colocar no caderno. Aqui está dando uma orientação de cada sala de navegação como eles estarão fazendo, tá bom? Então, essa daqui são os personagens do mergulho 3. Se a gente achar que trabalhar com eles por 1 hora é pouco tempo, então entra direto com as crianças para a sala para dar tempo de trabalhar todo o tempo, toda a história com eles ali. Talvez seja o ideal, tá bom? Então, vamos para o próximo. Aqui já é o sentir, tá vendo? Essa sala aqui é a Câmara do Tesouro, é aonde as crianças descobrem o que Deus quer falar conosco. Ó, Deus fala ao nosso coração. Então, é o mergulho 4. Então, nessa sala aqui, tem o objetivo dessa sala, que é saber o que Deus quer falar, tá bom? Tem o versículo do tesouro, pode ser o texto base aqui. Aqui vai ser a pergunta de reflexão, aquelas perguntas que as crianças começam a pensar, elas precisam responder aquilo, o que elas sabem, o que elas sentem, entendeu? Então, o tesouro encontrado é o ponto-chave, né? Sabe aquele objetivo? Qual é o objetivo da aula? Aqui você chegou no objetivo. Qual é o ponto-chave aqui, né? Dessa temática. Então, tem aqui a aplicação para a vida, tem algumas aplicações, e o momento de oração, que é importante fazer a oração nesse momento, que é onde a gente começa a criar expectativa, fazer o apelo, principalmente quando as crianças entendem que elas precisam de ter uma transformação. Então, esse é o mergulho 4. E a gente trabalha com a plataforma de saltos, já vou explicar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, a gente está aqui, ó, na sala do tesouro, ó, sentir, tá vendo? Cada template tem a sua sala. Então, aqui é o laboratório, gente, que é o mergulho 5. O laboratório é o agir, ó. Dentro do CCSA, é o agir, é o último, quase o último mergulho, porque ainda tem mais mergulho. Mas por que agir? Ele precisa colocar em prática. Então, sempre vai ter uma atividade conjunta ou individual. Se não tiver a conjunta, vai ter só a atividade individual. A conjunta é bom para eles trabalharem o tema sempre juntos. O material que será usado, então está escrito aqui, ó, cuidar da atenção durante todo o desafio, é o desafio, né? E o salto da semana, qual que é o desafio para eles praticarem na semana? A gente coloca aqui o salto da semana, sempre vai ter isso aqui não vai mudar, e aqui vai mudar por causa da temática, tá bom? É o desafio de bordo. Então, é nesse aqui, tá vendo? Ó, laboratório sempre vai ser o agir. São a atividade e desafio, tá bom? Isso é colocar em prática.
o que eles estão aprendendo dentro da temática. Então, vamos para o próximo. O próximo é o diário de bordo. Isso aqui também vai ter em todas as temáticas, todas as aulas vai ser o mesmo. Eles vão anotar, todo mundo vai receber. Eu já vou deixar impresso lá bastante disso daqui. Ele é metade da folha, apenas menor ainda, e eles vão colar no caderno, tá bom? Então, sempre vai ter, ó, mergulho 6 e o número da missão aqui em cima. Vocês vão ter que colocar a caneta aqui, qual é a missão, para não confundir. O mergulho sempre vai ser o 6, tá bom? O diário de bordo. Cada um faz o seu, preenche para ficar algo diferente. Aí eles colam no caderno. Quando for visitante, cola no caderno do visitante e coloca o nome do visitante para a gente saber quem fez. É legal colocar essas coisas do visitante com o nome para a gente saber. Quando o visitante voltar, a gente vai saber qual aula ele pegou, né, para a gente saber se ele está voltando, o que, que ele está estudando, tá bom? Então, esse é o diário de bordo, vai ter em todas as temáticas a mesma coisa, vocês apenas anotem aqui qual é a missão e cola no caderno deles, tá bom? Esse daqui é o passaporte, ele tem poucas folhas, é só para tem 12 páginas, então dá mais ou menos umas 6 folhas, ele é a metade de uma folha de sulfite, é um livrinho, tá bom? Aqui coloca o nome da criança, pode ser a caneta mesmo. A criança não vai levar, ele vai ficar na igreja, ela vai levar no final. Por quê? Isso daqui, em cada página, vai ser uma missão, uma lição. Então, o professor vai carimbar, tem carimbo lá no almoxarifado, de coração, aqueles carimbos artesanais feitos em casa. Tem de coração, tem estrela. Carimba a estrela, escreve qual que é a missão e dá uma assinatura. O professor assina, o professor que deu a aula assina. Então, só usa uma página, porque a página de trás vai ser usada para outra lição. Então, ele é pequeno, porque quando a gente passar para o Novo Testamento, vai ser o Sub 24, que tem 24 livros do Novo, se eu não me engano, tá bom? Vai ser outro passaporte. Quando terminar o Antigo Testamento, aí que as crianças vão levar o passaporte para casa. A criança que tiver estrela carimbado em todas as missões, em todas as lições, vai ganhar uma lembrancinha no final de 3 meses. Ela vai ganhar. Então, isso aqui é um incentivo. O passaporte é um incentivo e é um controle para a gente saber o que a criança está estudando, qual lição que ela perdeu, entendeu? E qual falta, né, fazer. Então, esse é o passaporte, vai ficar lá no Kids junto com os cadernos. Então, a gente vai arrumar uma caixinha para colocar tudo dentro, o caderno, aquela Bíblia que é o manual bíblico, que pode usar dentro de uma caixinha e os passaportes. Então, deu para entender. A gente vai ter um escrito visitante. O visitante que for, a página da lição, carimba, escreve o nome da criança que participou e a aula, qual é a missão, para a gente poder controlar também o visitante, o que ele fez. Mas sempre vai ter visitante diferente. Deu para entender, gente? Agora eu quero mostrar para vocês o template aqui. Na verdade, é o slide que eu passei na reunião sobre a plataforma de salto que a gente vai usar. Então, por que plataforma de salto? Porque o mergulhador precisa mergulhar. Antes de mergulhar, precisa preparar para o salto. Então, o salto é isso aqui, ó. Como que a gente prepara a criança para o salto? A gente tem que ensinar ela a fazer as perguntas certas, né? Então, eu fiz um acróstico aqui. Cada inicial aqui, ó, cada letra tem uma palavra. O S é saber, ó. Qual é a pergunta que a criança precisa fazer? O que Deus quer que eu aprenda no tema, na lição? O A é de acreditar. Eu acredito que Deus fala comigo. A criança precisa ter essa sensibilidade. Ela precisa ter fé, que ela está estudando, ela está aprendendo a lição, ela está crendo naquilo ali que é Deus falando com ela. O L é de lembrar. Como isso muda a minha vida? Ela precisa lembrar da temática, do tema e de como isso vai mudar a vida dela, o que é importante para ela. O T é de transformar, o que Deus transformou em mim. As crianças precisam sair da aula tendo essa informação aí, esse sentimento de que algo está mudando nela a partir do que ela está aprendendo. E obedecer. O que vou fazer a respeito disso? Essas perguntas aqui vocês vão ensinar as crianças a perguntarem para si mesma.
Sempre tenham isso daqui anotado. Eu vou deixar também no blog isso daqui para que vocês possam acompanhar. Mas vocês precisam ler as diretrizes, que é aquele PDF que eu mandei, e lá na mesinha do almoxarifado tá com o nome, tá impresso com o nome de cada um. Quem é pai e filho, mãe e filho, leva um só, tem o nome só do professor. Pega lá as diretrizes impressas, tá bom? O CCSA, é o que eu falei, é o nosso método pedagógico para construir cada lição. É o método de ensino nosso, é o CCSA. Conectar, conhecer, sentir e agir. E o nosso método de aprendizagem é o salto, a jornada espiritual que conduz a criança ao mergulho na fé. Então, o salto é onde a gente vai preparar ela para mergulhar. Quando ela mergulhar, vão ser aquelas salas de navegação ali. Como que ela vai aprender cada uma desses itens aqui? Como que ela vai conectar? Como que ela vai conhecer? Como que ela vai sentir? Como que ela vai agir? Tá dando para entender mais ou menos? Então, a gente vai trabalhar o tempo todo com esse tema aí de mergulhar na fé. Nós estamos no mergulhando no Antigo Testamento, depois nós vamos mergulhar no Novo Testamento e depois nós vamos para outras lições. Por exemplo, quando a gente entrar nos juízes e profetas, é mergulhando juízes e profetas, mergulhando nas parábolas de Jesus, tá bom? A gente vai usar sempre o tema de mergulhar. Isso até a gente achar que tem que mudar, mas como agora a gente tem o logo do Kids mudou, é o farol. Então, leia diretrizes que está explicando sobre o farol, o logo, o slogan, tá explicando sobre a visão. Vocês precisam ler as diretrizes, porque a gente falou sobre isso na reunião. Então, para o Deeper, o esquema vai ser esse aqui. Então, vocês vão trabalhar com os slides, tá bom, gente? Eu vou. E no blog sempre vai ter, a lição vai ser assim, slides. Quando não der tempo de fazer por algum motivo igual está acontecendo, vai ser por escrito, vai estar toda aqui a lição escrita, quando não der para fazer slide. Por quê? Porque eu estou começando a montar agora, porque a ideia inicial era trabalhar com o mapa mental. Mas aí tive essa ideia de trabalhar com um mascote, de alguma coisa de mergulhar, e a IA foi me ajudando a montar aqui, então, todo esse esquema aqui para a gente estar ensinando, tá bom, gente? Eu vou colocar esse vídeo para não ficar pesado no YouTube e vou colocar lá para vocês nos grupos, tá?